pouco tempo nós pregamos sobre esse texto aqui, falamos de amizades espirituais. Nós vamos usar o mesmo texto, mas vamos dar ênfases diferentes. Nós temos pregado sobre como a graça de Deus, ela atua na vida de pessoas, vidas devastadas, vidas perdidas, vidas cheias de pecado, e como que Deus graciosamente trabalha de forma espetacular na vida dessas pessoas. Hoje nós vamos falar um pouco dessa mulher, Abigail. 1 Samuel 25, o texto é um pouco extenso, mas necessário para o que a gente vai falar hoje. A partir do verso 18 até o verso 42, acompanhe aí a leitura. Então Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 recipientes de couro cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus servos: Ide à frente, eu vos seguirei logo atrás. Porém não disse nada ao seu marido Nabal. Quando ele ia descendo pela encosta do monte, montado num jumento, Davi e seus homens vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou ter guardado todos os seus bens no deserto, para que nada se perdesse de tudo quanto lhe pertencia. Ele me devolveu o bem com o mal. Assim Deus castigue Davi severamente, se eu deixar vivo até o amanhecer um só homem de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento rapidamente, se prostrou com o rosto em terra diante de Davi, e prostrada aos seus pés lhe disse: Ah, meu Senhor, caia sobre mim a culpa. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Eu te imploro, meu Senhor, que não faças caso desse homem engenhoso Nabal, porque ele é como o seu nome. Nabal é o seu nome, e ele é insensato. Mas eu, tua serva, não vi os servos que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e tão certo como tu vives, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue, de te vingares com a tua própria mão. Que os teus inimigos e os que procuram prejudicar o meu Senhor sejam como Nabal. Aceita agora este presente que tua serva trouxe ao meu Senhor. Seja ele dado aos servos que acompanham o meu Senhor. Perdoa o erro da tua serva, porque certamente o Senhor estabelecerá uma casa real, firme a meu Senhor. Pois meu Senhor luta nas guerras do Senhor, e em nenhum mal se achará em ti em toda a tua vida. Se alguém se levantar para te perseguir e para te matar, a vida de meus inimigos como se atira com uma funda. Quando o Senhor tiver feito para com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, te houver estabelecido por príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não terás no coração essa tristeza, nem esse remorso de teres derramado sangue sem causa, ou de haver se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu que hoje me impediste de derramar sangue, de vingar-me com minhas próprias mãos. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal, que se não tivesses te apressado e vindo ao meu encontro,
Ninguém que fosse de Nabal teria sobrevivido pela manhã, nem mesmo o mais jovem. Então Davi aceitou da mão dela o que lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vê que te atendi e aceitei o teu pedido. Quando Abigail voltou para Nabal, ele fazia um banquete em sua casa, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado. Por isso ela não lhe contou nada daquilo, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Sucedeu que pela manhã, quando Nabal já não estava mais sob o efeito do vinho, sua mulher lhe contou todas estas coisas, e ele teve um ataque do coração e ficou paralisado como pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: bendito seja o Senhor que me vingou da afronta de Nabal e impediu que o seu servo fizesse algum mal, punindo Nabal por causa de sua maldade. Depois Davi enviou mensagem a Abigail pedindo-lhe que se lhe tornasse sua mulher. Os servos de Davi foram a Abigail no Carmelo e lhe disseram: Davi nos mandou buscar-te para que sejas sua mulher. Ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos servos de meu senhor. Então Abigail se apressou e, levantando-se, montou num jumento. E, levando as 5 moças que a serviam, seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Até aí. Vamos orar? Senhor Deus, orienta, ó Pai, as nossas mentes e os nossos corações a ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a consciência da responsabilidade que temos de ouvir a Tua palavra. Dá-nos também a consciência do privilégio que temos de ouvir a Tua palavra. Nós assim oramos e nós assim nos dirigimos ao Senhor, suplicantes, humildes, reconhecendo que precisamos que o Senhor nos fale. Em nome de Jesus. Amém. Há pouco tempo eu conversava com um amigo sobre a vida de um outro amigo. E preocupados nós estávamos com ele. E aí esse amigo me disse assim: Davi, nós temos uma vida muito boa. Nós temos uma vida muito boa. Deus tem sido muito bondoso para com as nossas vidas e para com as nossas famílias. As pessoas por aí, elas sofrem, e sofrem muito. Os lares e as famílias por aí são lares desestruturados. As pessoas cheias de problemas, cheias de dificuldades. Pode ter certeza que a vida que Deus nos deu é algo muito bom. É uma vida muito boa. E aí ele encerrou a sua fala lembrando de Tim Maia. Na vida, a gente tem que entender que um nasce para sofrer, enquanto o outro ri. Isso é uma constatação. O que Tim Maia falou é uma constatação da realidade ao nosso redor. Tem gente que vem a esse mundo e sofre, só sofre. Enquanto outros nasceram em berço esplêndido e têm, como diz o ditado, a vida que pediram a Deus.
Não sei qual é, sei de alguns de vocês, mas qual é a sua realidade? Em qual dos dois extremos você está, ou você não está em nenhum dos dois extremos? Você tem tanto uma coisa quanto a outra? Existe uma expressão aí nesse texto que nós lemos. Quem conhece um pouco a história de Nabal, Davi e Abigail, deve se lembrar que Davi, lá com seus homens, estava fazendo a segurança dos rebanhos de Nabal pelo deserto, e ele solicita uma ajuda a Nabal para os homens dele, e Abigail e Nabal diz: não vou fazer isso de jeito nenhum, quem sou eu para alimentar vagabundo? Não vou fazer isso. Dá um recado mal dado para ele, e Davi se levanta e diz: eu vou destruir Nabal, vou lá acabar com ele. E Abigail fica sabendo daquilo, e ela vem de encontro a Davi, e aí tem o texto que nós lemos. Ela cai em súplicas, em pedidos para Davi não fazer aquilo, e argumenta com Davi. E aí chega o verso 35, você pode dar uma olhada aí, quando Davi vira para Abigail e diz assim: sobe em paz a tua casa. O título da mensagem de hoje é esse: sobe em paz a tua casa. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E eu tenho certeza que esse aqui é o desejo de muitos de vocês que estão aqui. Subir em paz para minha casa. Quantas pessoas nesse mundo que o que elas mais querem é retornar de um dia de serviço e poder virar a fechadura da porta da casa sem medo. Porque ela sabe que na hora que ela adentrar, ela vai encontrar um mundo terrível ali. Tudo que ela mais quer é ter paz em casa. Tudo que o petroleiro quer, ou mais deseja, é desembarcar e encontrar seus filhos, sua esposa, sua família em paz. Quando nós voltamos dos nossos afazeres, nós queremos encontrar a nossa casa em paz. É voltar para casa com a certeza de que o cônjuge, o filho, as pessoas que moram naquele ambiente ali, irão nos receber em paz. O que nós mais queremos é que o ambiente, o local da nossa casa, não seja um campo de batalhas, nem uma cova de leões, como grande parte das famílias por aí são. Briga o tempo todo, um querendo devorar o outro. O que nós mais queremos é que o nosso lar seja um lugar de harmonia, um lugar de aconchego, um lugar de risadas, de abraços, de comunhão, de paz. Certamente que esse é um dos desejos que nós mais... Está lá na lista dos 10 principais desejos, é esse: eu quero encontrar a minha casa em paz. E como que é importante essa palavra de Davi e Abigail: volta em paz para tua casa. Muitas pessoas, elas têm muitos recursos, mas não têm paz em casa. Muito dinheiro, mas o dinheiro que possuem não compra paz dentro de casa. Muitas famílias estão destruídas e desequilibradas por causa de doenças, por crises financeiras, por traições. Queriam ter paz. Muitos sonham em ir para uma casa ou viver num lugar onde não haja agressão verbal, agressão psicológica. Em casos mais extremos, agressão física.
Talvez isso não seja a realidade na sua casa, mas saiba que grande parte das famílias tem isso aqui. Agressões o tempo inteiro. Muitos gostariam de subir para o seu cantinho com a certeza de que quando chegarem na sua casa vão ser bem acolhidos. Ou pelo menos vão encontrar naquele ambiente um ambiente de paz, para ajudá-los diante dos problemas que eles têm fora das suas casas. Então, numa sociedade caracterizada pela desintegração familiar, pela superficialidade nos relacionamentos, o número daqueles que diariamente sobem para sua casa cheios de temores, sem saber o que vão encontrar lá, cresce a cada dia. Sai do serviço e diz para um amigo ali mais íntimo, porque de tarde conversou com ele sobre o problema, e diz assim: meu camarada, eu vou embora, eu não sei o que eu vou encontrar lá em casa. Isso acontece muito, gente. Eu não sei o que eu vou encontrar lá em casa. Eu não sei o que me aguarda quando eu chegar ali. Aí vira para o amigo e diz assim: olha, já resolvi vários problemas aqui na empresa, agora eu tenho um problemão para resolver em casa. Que palavra importantíssima essa de Abigail, essa de Davi para Abigail. Abigail, sobe em paz a tua casa. Vai em paz. Então, para pessoas que enfrentam constantemente esse dilema, analisar, ponderar, refletir sobre a vida de Abigail é um grande alento. Analisar a vida dessa mulher traz esperança, porque a história dessa mulher nos mostra a vitória da graça, o triunfo da graça em cima das circunstâncias que não nos são favoráveis. Ao analisar as histórias de pessoas, de personagens bíblicos aqui, nós estamos vendo como que a graça de Deus triunfa, vence as mais diversas circunstâncias complicadíssimas. E a história de Abigail nos mostra que a graça de Deus ela é capaz de triunfar em cima daquelas circunstâncias que não são favoráveis à paz. Inicialmente, o texto aí ele descreve o cuidado bondoso, amoroso do Senhor, de Deus para com Davi. Não vou enfatizar muito isso porque a gente viu isso da outra vez, mas por meio de Abigail, o futuro de Israel, o futuro rei de Israel, deixou de cometer uma chacina que certamente iria macular para sempre a reputação dele. Esse capítulo de 1 Samuel parece um livro dentro do livro. Porque quem acompanha a narrativa e depois continua no outro capítulo, às vezes não entende muito bem como que esse capítulo está ali. Esse capítulo parece um livro dentro do livro, porque é uma narrativa que tem introdução, enredo e conclusão própria. Sobe em paz a tua casa. Quando a gente analisa alguns detalhes mais de perto acerca da vida de Abigail, nós percebemos que Abigail tinha todos os motivos, ou melhor, muitos motivos, muitas razões aparentes, ou melhor, ela não tinha muitas razões aparentes para encontrar paz na sua vida cotidiana. Você olha para a vida dela e diz assim: como que ela vai encontrar paz numa casa como a casa que ela possui?
como subir em paz para casa se ela era casada com um homem insensato e avesso ao diálogo? O verso 17 diz assim, dá uma olhada aí, diz que Nabal, ele era filho de Belial. Belial era uma divindade babilônica. E esse Deus era considerado o Deus da perversidade. Ou seja, o camarada era filho do Deus da perversidade, era com quem ela era casada. Além disso, Nabal era alguém intratável. O verso 14 diz que Davi enviou mensageiros a ele, porém ele disparatou com eles. Ou seja, os próprios empregados sabiam, ou seja, esses homens que Davi manda, Nabal não os trata, Nabal não os ouve direito, ele manda os camaradas embora, de uma forma muito mal educada. E os próprios empregados de Nabal sabiam que não podiam dialogar e conversar com ele. Olha o que diz aí o verso 17. Eles falando com a esposa de Nabal, com Abigail, eles dizem assim: não há quem possa lhe falar. Ou seja, a comunicação com ele era algo unilateral, só ele falava. Não ouvia ninguém. E pelo episódio narrado aqui, parece que Abigail vivia limpando a sujeira de Nabal, reparando os erros do marido. Então você imagina quantas experiências extremamente desagradáveis Abigail já não tinha vivido ao lado de Nabal. Então, como que alguém sobe em paz para sua casa quando quem o aguarda lá é um homem intolerante e ingrato? Além de insensato e avesso ao diálogo, ele era intolerante e ingrato. Porque quando Abigail lhe contou aquilo que ela fizera, ou seja, como que ela salvou a vida dele das mãos de Davi, como que ele reagiu? A Bíblia diz que o coração dele se amorteceu e ficou como um coração de pedra. Ao que parece, ele teve ali um ataque cardíaco, ele teve um derrame. Tanto que 10 dias depois ele morreu. O certo é que ele se deixou dominar pela ira por causa daquilo que Abigail fez, e isso o consumiu até a morte. Então vê se o marido de Abigail era gente boa. Mas vai em paz para sua casa. Como? Outra coisa que poderia roubar a paz de Abigail é o fato dela ter que enfrentar as consequências do seu ato. Como disse há pouco, ela fez aquilo que Nabal não queria que fosse feito. Não sei se você reparou aí no início da leitura do nosso texto, ela arrumou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de trigo, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo. E ela levou aquilo tudo e disse: Davi, você não queria comida? Está aqui, ó. Ela alimentou os homens de Davi. Ela fez aquilo que Nabal não queria fazer. E pode ser, e é muito provável, que ele tenha ficado extremamente irritado por ela ter passado por cima da decisão dele. Então Davi vira para ela e diz assim: sobe em paz a tua casa. Mas como que eu vou subir em paz se o que me aguarda é um Nabal, um homem ingrato, rancoroso, intolerante? Um homem com quem não é possível nem conversar. Então, pode ser Abigail poderia ter dito a Davi assim, ó: eu te agradeço por você não fazer mais nada com meu marido e com a minha casa,
Agora, subir em paz para minha casa, isso é algo impossível. Impossível. Mas apesar de tudo isso, quando Davi vira para ela e diz assim: sobe em paz a tua casa, ela não protesta, ela não apresenta nenhuma queixa, ela simplesmente atende às palavras de Davi e vai. Ela volta, ela defende o seu lar. Sabe por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por piores que sejam os problemas da nossa casa, ela é a nossa casa. Por piores que sejam os problemas do nosso lar, é o nosso lar. Por mais complicados que sejam os desafios, a gente não pode abandonar a nossa casa. É o nosso lar. Lar a gente não abandona. A gente não pode desistir de tratar os problemas. A gente não pode desistir da família simplesmente porque a família é problemática. Mesmo que tenha um Nabal lá dentro me esperando, a gente tem que voltar. Mesmo que o nosso coração não queira, mesmo que seja complicadíssimo. Voltar para casa significa o quê? Significa encarar o Nabal que está lá. Quando Davi diz, vai em paz para sua casa, ele está dizendo, olha, tenta viver em paz com o Nabal que você tem lá. Tem que enfrentar. Diante da maior crise que os Estados Unidos da América já teve, no ano de 1929, crise de superprodução, a Bolsa de Nova York quebrou, mais de 100 mil empresas faliram, o índice de suicídio foi uma coisa absurda. Roosevelt, presidente eleito, no seu discurso de posse, diante de toda aquela crise, ele disse assim: nós só temos uma coisa a temer, o próprio temor, o medo sem nome, irracional e sem justificativas. A única coisa que a gente tem que ter medo, disse ele, é do próprio medo. Então a gente não pode ter medo dos nossos medos. A gente tem que encarar as nossas fobias e os nossos traumas, porque só assim que a gente consegue tratar e tentar vencer. É encarando os problemas que a gente tenta encontrar e caminhar em direção à paz. Sobe em paz a tua casa. E agora eu quero tentar descrever para vocês como que a história de Abigail nos mostra que é possível, por mais que a gente não acredite, mas é possível desfrutar de paz a despeito das circunstâncias. Mas mesmo com Nabal dentro de casa, mesmo com 3, seu marido e os 2 filhos, sua esposa e as 2 filhas, é possível desfrutar de paz a despeito das circunstâncias. A história dessa mulher nos mostra que a graça de Deus, ela é capaz de triunfar sobre as coisas desfavoráveis. A graça de Deus é capaz de iluminar e capacitar os seus filhos a viverem em paz, mesmo num ambiente turbulento. Então vamos lá. Primeiro, como que é possível desfrutar de paz se o que você tem em casa é um Nabal? Ou lá no seu serviço é um Nabal? Primeiro, como que a gente desfruta de paz num ambiente assim?
quando nós tentamos fazer a vontade de Deus independentemente das circunstâncias. Tente fazer a vontade de Deus independentemente do que acontece. Esse é o primeiro caminho.